Fala, meus amigos. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre eleições 2020, partido político. Você sabia que pode ser uma grande sacada se filiar num partido tido como pequeno, organizado e sem aqueles grandes figurões da tua política local? Por que isso? Porque houveram duas mudanças legislativas muito importantes para que isso aconteça, que foi o fim da possibilidade de coligação partidária para eleição proporcional e a possibilidade de que um partido que não alcance o quociente eleitoral consiga fazer vereadores, tá certo? Essas duas mudanças, elas mudam completamente o cenário. E o que eu tenho percebido? Que muita gente ou não entendeu ou sequer percebeu essas mudanças das regras. E eles acabam continuando jogando o jogo com as regras antigas. Eu costumo dizer que é como se, vamos lá, que todo mundo entende de futebol, uma coisa bem simples. O lateral hoje ele é batido com as mãos. Imagina que a FIFA amanhã resolva mudar isso, dizer que o lateral deve ser batido com os pés. É normal que no próximo jogo as pessoas ainda involuntariamente busquem as mãos e vão estar cometendo uma infração ou um erro. Numa pelada vai até passar, vai virar chacota. Mas no jogo valendo, o juiz acaba anulando. Numa eleição é a mesma coisa, tá certo? Você, sem saber utilizar as regras novas, você vai acabar fazendo um papel ruim na eleição e deixando de aproveitar coisas boas que geralmente as regras novas acabam trazendo para uma disputa. E na nossa conversa de hoje, de que forma eu vou tentar te mostrar isso? Eu vou te ensinar 4 coisas. A primeira, eu vou te ensinar a fazer a conta de como é que funciona a história do quociente eleitoral. Eu vou te ensinar a entender o que é o quociente partidário, que diz a legislação. Terceiro, eu vou te ensinar a fazer o cálculo de como é feita a conta para definir as vagas diretas e as vagas ditas de sobra em toda eleição. E a quarta coisa é aprender a refletir sobre alguns, não todos, lógico, é impossível, mas alguns reflexos dessas mudanças que favorecem os partidos políticos. Para que eu consiga alcançar meu objetivo, o que é que eu fiz? Eu montei 2 quadros com os mesmos números, só que com resultados diferentes. O primeiro quadro ele vai considerar as regras novas e o segundo quadro vai considerar as regras antigas. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença que dá se eu jogar o jogo com as regras diferentes, tá ok? Vamos para o nosso quadro. Aqui, primeiramente aqui vai estar o Equacionando a Política, que é uma ideia nossa aí que a gente está em criação. Daqui a pouco eu apresento para vocês, é só para deixar vocês curiosos. Fiz o primeiro quadro. O primeiro quadro, o que é que eu fiz? Eu vou trabalhar com números simulados, agora dentro de uma realidade fática. Por quê? Porque eu tirei uma quantidade de votos válidos e de número de vereadores dentro de um município, por exemplo, que nosso caso de referência foi Castanhal, que é aproximadamente 97 mil votos válidos, e a vaga de vereadores na Câmara é 21. Então eu peguei esse como uma base, que é porque para mim não fugir a proporção, para mim não me atrapalhar, eu tive que pegar um município de referência. No nosso caso eu peguei Castanhal, tá? E aí eu montei o meu quadrozinho aqui, agora eu vou explicar dentro da legislação, que está no Código Eleitoral, a partir do artigo 106, já com as alterações da Lei número 13.488 de 2017, tá? O que é que nós temos aqui? Nós temos os votos válidos. Por que isso aqui considera uma realidade fática? Porque, de fato, poucos partidos têm muito voto e a maioria tem poucos votos. Então eu fiz isso, eu peguei 5, 6 com uma quantidade de voto razoável e o resto eu reduzi, como na prática aconteceu nas eleições de 2016. Deixa esse detalhe aqui, é bom deixar registrado, que esses números foram extraídos das eleições de 2016. Onde está a partido aqui, no caso, seriam coligações, tá? No final vocês vão entender por que eu fiz assim. E aí, a primeira compromisso de vocês é ensinar como é que faz o quociente eleitoral. Eu pego a quantidade de votos válidos. Ah, mais um detalhe aqui. Esse outros aqui, gente, como o quadro ia ficar se eu colocasse todos os 26 partidos que tinha no município, eu coloquei só 13 e outros eu coloquei como se fossem os outros 13, 12 partidos. Fiz uma soma lá para 17 mil votos, só para ilustrar mesmo, para me conseguir bater o total de votos válidos aproximados, tá, do que eu preciso. E aí como é que eu extraio o quociente eleitoral? Eu pego esse total de votos válidos, que é 96.520, e divido pelo total de número de vereadores da cidade, no meu caso 21, que aí deu 4.596,19, arredondando para 4.597 votos válidos, tá bom?
É isso que é o meu quociente eleitoral, tá? A outra conta que a gente precisa aprender, como é que é extraído o quociente partidário? Por que ele é importante? Porque é o quociente partidário que define a quantidade de vagas que um partido tem, as ditas vagas diretas. Como é que é feito isso? Eu pego o total de números de votos válidos do partido e divido pelo quociente eleitoral. Então eu pego aqui no partido A 12.000 e divido por 4.596, que vai dar 2,61. 11.600 por 4.596, vai dar 2,52. E desconsideram as frações. Desconsiderei as frações. Pronto, descobrimos as vagas diretas. Quantas vagas diretas foram preenchidas? 9 vagas, tá? 2 para o partido A, 2 para o partido B e assim segue. Como é que são preenchidas essas vagas? São preenchidas pelos candidatos mais votados de cada partido e desde que tenham 10% do quociente eleitoral. No nosso caso aqui, eles têm que ter 10% de 4.596, que vai dar 460 votos, porque esse arredondamento é para cima, porque tem que dar mais que 10%, nunca menos, tá ok? Então, os partidos tiveram essas vagas, já foram preenchidos. E agora, faltam 12 vagas para serem preenchidas. E aí, eu vou ensinar para vocês como é que é feito esse preenchimento dessas vagas. Fiquem ligados que isso é muito importante. Vamos lá. O que é que a legislação diz para preencher essas vagas? Você pega o número de votos por partido, tá? Que no nosso caso aqui 12.000, e divide pelo número de eleitos, 12.000 dividido por 2 mais 1. Então é 12.000 dividido por 3, na verdade, que vai dar 4.000. 11.000 dividido pelo número de eleitos, 2 mais 1, 3. 11.600 dividido por 3, que vai dar esse número bem aqui. Esses partidos aqui que não fizeram quociente não elegeram nenhum, então esse número aqui acaba repetindo porque é 0 mais 1. Então dividido por 1 vai dar, repete aqui. Pronto, feito isso, vamos descobrir agora quem ficou com a maior sobra. No nosso caso aqui foi o partido D, que teve 4.575 votos. Ele acabou fazendo mais um, que aqui ele tinha feito um vereador, agora ele já tem 2. Percebam aqui nesse total de vagas aqui no quadro final aqui. Tá certo? E aí foi preenchida a 10ª vaga. Vamos para a 11ª vaga. O que é que eu fiz aqui? Repetir esses números, por quê? Porque não mudou nada. A matemática é 12.000 dividido por 3, 11.000 por 3. Mudou. Qual foi o único número que eu mudei aqui? Esse aqui. Por quê? Porque antigamente era 9.150 dividido por 1 mais 1, no caso por 2, só que agora já são 2 eleitos. Então agora é por 2 mais 1, é por 3. Aí acabou mudando o número aqui, ficou menor. Tá ok? Aí nós temos aqui todos os números, que é uma nova rodada. Quem foi eleito aí, quem tem a maior sobra? 4.500 é a maior sobra, tá certo? Eleito a 11ª vaga, 12ª vaga, vamos lá. Repetir os números, porque não mudou o número de eleitos. Quem mudou o número de eleitos foi o partido G, que não tinha nenhuma, agora tem um. O que é que eu pego? Eu pego o número do partido G na próxima rodada e divido ele por 2 agora, que é 0. Não, desculpa, não é 0. É 1 mais 1, 2. Divido por 2, 2.250. Essa foi a mudança da 12ª rodada. Quem teve mais voto aí foi o partido H, 4.200. O partido H agora elegeu um vereador. Vamos para a 13ª vaga. 13ª vaga. Qual foi o que mudou? Foi o partido H. Por quê? Porque agora ele tem um vereador. Se antes dividia o voto dele por 0 mais 1, agora que ele tem um vereador, é 1 mais 1, divide por 2. Dividir por 2 deu. Como não mudou o número de vereador dos outros nessa rodada, continuam os mesmos números. E aí, quem foi o mais votado foi o partido A que teve, aí ele fez mais 1, que antigamente era 2, agora ele fez 3. E assim, gente, percebam que eu fui adiante nas minhas continhas, tá ok? Olha aí, ó. Tá? Vou adiantar aqui. O tempo todo essa linha de raciocínio aí até o final. Ao final, foram preenchidas as vagas dessa forma. A última vaga foi preenchida pelo partido E com 3.025 votos de sobra, tá? E aqui, ó, tá aqui, ó, 21 vereadores. Beleza, gente?
Feito isso, vamos agora fazer uma reflexão interessante. Vamos lá. Nesse quadro aqui é de acordo com as novas regras. Agora eu vou apresentar para vocês um quadro preenchido de acordo com as regras antigas. Está aqui o nosso quadro. Mesmo quadro, tá certo? Só que agora com as regras antigas. Como é que funcionava a regra antiga? Vamos lá agora que importa. Primeira coisa que é interessante vocês saberem, vamos falar do fim das coligações. Por isso que eu usei o número das eleições passadas. Olha o que acontece com o fim das coligações. Os votos, por que esses partidos aqui são cheios? Tá certo? Porque havia coligação partidária. Tá? Sem coligação partidária, vocês podem pegar os dados do município de vocês. Esses números reduzem muito. E por que a coligação partidária, aliada com a impossibilidade dos partidos fazerem vereador sem quociente eleitoral, no caso concreto aqui, ó, da eleição passada, esse partido aqui com 4.500 votos não teria alcançado o quociente mínimo. Tá vendo? Não chegou em 4.000. Então aqui, toda essa galera aqui, era impossível disputar as vagas. Então o que acontecia na prática é que a maioria das pessoas que tinham oportunidade armavam um jeito, se desesperavam para fazer coligação com os grandes. Aí havia uma correria para quê? Por quê? Porque eu não queria arriscar ter muito voto e não ser eleito. E era uma realidade prática. Eu acho que todo mundo aí que está vendo essa nossa conversa sabe que na eleição passada era uma coisa mais comum do mundo tu ouvir dizer que o fulano tem mais votos do que o Beltrano e não conseguiu eleger porque o partido dele não fez quociente. E cada ano que passa isso piorava, esse pavor aumentava. E aí as pessoas buscavam a coligação. E esse pavor acabou, porque agora é possível eleger, que nem eu mostrei no quadro passado. Aqui, ó. E uma coisa que é interessante, olha no quadro antigo, a sobra para fazer uma vaga, sobra de 2.320 votos para fazer uma vaga. Olha agora na situação nova. Cadê? Olha na legislação nova. 3.025. Só na passada, só 6 partidos faziam vereadores. Olha aqui, ó. Concentrava, um com 5, outro com 5, outro com 4. Por isso que a correria era grande. Aí cabia o cara dizer, vem pro meu partido que aqui a gente faz 4 ou 5. Isso mudou, gente. Olha agora como fica distribuído. Quase todos os partidos agora fizeram aqui, ó, do nosso quadro, quer dizer, todos não. Mas aqui, ó, de 6, agora 12 partidos fizeram vereadores. Tá? E essa sobra mudou. Qual é a grande sacada? Que agora vale a pena eu vir para um partido que possa ter, no caso, nesse nosso número hipotético aqui, um partido que vai ter 4.200, eu não tenho mais medo de correr risco. Se ele tiver 4.200, 4.300, 4.100, 4.000, 3.500, eu estou no páreo de qualquer jeito. Não tem por que eu me desesperar agora. Até porque é impossível também, porque não tem coligação. Mas não tem por que eu agora me sujeitar a ir para um partido grande para ter o risco, para me ter a possibilidade de me eleger. Não tem necessidade disso, tá certo? Isso muda todo o rumo das coisas. E uma outra coisa que é interessante, que é importante que vocês saibam, é uma reflexão interessante. Com essa nova realidade, com a coligação partidária era um dos grandes motivos de tu fazer aliança com um candidato a prefeito. Porque tu estava desesperado, tu estavas com 3, 4 no teu partido, e aí tu te sujeitava aí para qualquer coligação, desde que tivesse viabilidade eleitoral, porque se não tivesse consciente, tu não podia. Então tu te sujeitava. Nessa eleição tem uma reflexão que é bem interessante. Eu não digo que vai acontecer, mas é bem possível. Talvez seja uma boa sacada, um partido pequeno, organizado, estruturado, lançar candidato a prefeito. Por quê? Porque às vezes o partido tem uma forma de pensar, tem uma direção. Por exemplo, é um partido que representa a segurança pública, por exemplo. Como é que um partido que representa a segurança pública, se tiver um quadro de candidatos a majoritária, cheio de gente desalinhada com esse quadro, por exemplo, só é corrupto, ou então são partidos com ideologias diferentes daqueles que fazem segurança pública, e aí fica difícil. Onde é que eu me enquadro? Eu vou para um partido corrupto, eu vou para um partido que não se alia aos meus pensamentos, o que é que eu faço? Hoje não é uma coisa impossível de eu pegar e lançar. Por quê? Porque eu não fujo à minha corrente ideológica, eu não brigo com o meu eleitorado. Como é que eu explico, por exemplo, que eu defendo uma causa e eu defendo, por exemplo, as minorias e vou votar num cara que seja contra as minorias. Eu defendo os empresários e vou votar um cara que o histórico dele é de luta contra os empresários. Eu vou defender os professores e vou votar no candidato. E às vezes, antigamente, por uma coligação, as pessoas se sujeitavam a isso. Agora essa realidade muda. Essa realidade mudou. Por quê? Porque agora não tem mais a história da coligação. Eu posso me eleger com as minhas próprias pernas. Eu não preciso me coligar com ninguém. Na majoritária, então,
Isso muda, isso... Por que eu estou falando essa informação? Porque talvez seja uma sacada você filiar pessoas com potencial de ser candidato a prefeito. Fazer o convite. Um empresário, um professor, mesmo que ele não seja hoje, não queira hoje ser candidato a prefeito ou a vereador, mas deixar ele como uma reserva que talvez não seja uma coisa tão difícil. Na tua igreja, o pastor da tua igreja, enfim. Tu trazer pessoas para o teu partido com possibilidade de ser candidato a prefeito para que a tua integridade ideológica, a tua integridade de pensamento seja mantida, tu não te sujeita a ficar sem candidato a prefeito, que é uma situação muito estranha, ou se obrigar a apoiar um candidato que não seja adepto à linguagem do teu partido. Acaba atrapalhando a tua pedida de voto. Tá ok, pessoal? A nossa conversa do vídeo era hoje, eu espero ter ajudado vocês e fiquem atentos que vai ter coisa mais aí pela frente. Um abraço, até a próxima conversa.